Boa noite a todas e todos. Sejam todas e todos bem-vindos ao Facebook do Ágora Espírita, nesse quarto módulo do nosso minicurso de Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidades. Para aquelas e aqueles que não me conhecem, meu nome é Alexandre Júnior, faço parte do Ágora Espírita. Estamos aqui hoje, eu, Yara e Ana Cláudia Laurindo, para discutir com vocês. Vamos começar, daqui a pouco a gente explica por que Lindenberg não está conosco e por que... Eu nunca lembro o nome dela. Janier também não está conosco. Mas hoje a gente tem o prazer de receber Yara, que já esteve conosco quando nós falamos de gênero, e Ana Cláudia Laurindo está aqui nos dando essa força. Nós desde já nós agradecemos a todas e a todos vocês. Boa noite, Valéria. Boa noite, Holanda. Boa noite. Dá um tempo para o pessoal começar a chegar, para a gente poder... Enquanto isso, Yara, tu quer se apresentar? Pessoal, boa noite. Me chamo Yara Daniele. Sou cientista social. Também sou professora da rede estadual aqui do estado do Ceará. Eu, atualmente, estou como coordenadora pedagógica. Faço mestrado em sociologia. E o meu mestrado, a linha de pesquisa no caso, a linha central é educação, gênero e sexualidade. Eu busco entender como é que as escolas elas estão buscando estratégias, ou pesquisas estratégias que elas utilizam para tratar da temática de gênero e sexualidade, dentro ou fora da sala de aula. Ana. Olá, é um prazer enorme estar aqui junto com esses companheiros aí de jornada. Eu, Ana Cláudia Laurindo, eu também sou cientista social e eu tenho mestrado em educação brasileira. A minha linha é História e Políticas Educacionais e nós temos, assim, um trabalho desenvolvido presencialmente em Alagoas, com o coletivo de mulheres que escrevem, mas que num perfil online nós temos contatos também com mulheres de outros estados do Brasil, porque o nosso intuito é ocupar esse território não somente de fala, mas de produção literária. Pronto, Lindenberg teve uma pequena indisposição, desde ontem, não vai poder estar conosco, só se ele melhorar, se ele quiser me ouvir, se ele quiser entrar, ele vai enriquecer nosso trabalho, mas a princípio ele está com uma pequena indisposição e provavelmente não fará parte do trabalho de hoje. E Janier também teve um pequeno problema e não pôde fazer parte do nosso trabalho hoje. Então nós hoje já apresentamos a bancada. Vocês já me conhecem, meu nome é Alexandre, eu faço parte do Ágora Espírita, também sou pedagogo, e a gente está aqui para discutir hoje no quarto módulo, que tem como tema, o nosso tema central, Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade. Hoje vamos discutir feminismos, e aí vamos discutir através de Yara Daniele e de Ana Cláudia Laurindo. Eu queria começar, eu pensei uma frase de Pitágoras, 470, 500 anos, um pouquinho antes de Cristo, que ele diz assim: há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Pitágoras. Filósofo e matemático. É forte, né? Quando eu li isso, eu disse, eu queria discutir com vocês qual a influência desse tipo de pensador, desse tipo de pensamento, no pensamento moderno, já que a gente fala de um mundo de estruturas tão machistas e tão patriarcais. Posso começar por você, Yara? Pode, sem problemas.
Essa frase, ela é bem puxada, né? Se a gente for pensar, e esse pensamento, ele é contínuo. Nós vamos ter aí depois, né, dentro, por exemplo, da própria Bíblia, né, nós, mulheres, somos ligadas ao pecado, né, a mulher que foi a curiosa de ir lá comer a maçã, poderia ter permanecido no paraíso, mas ela foi papear lá com a cobra, comeu a maçã e né, desandou tudo. E essa associação, ela, desde muito tempo, né, eles não, mas assim, vamos fazer um geral, mas existe, né, sempre existe uma associação da figura feminina a uma figura ardilosa, a uma figura, digamos assim, do mal, que a mulher, ela sempre está, né, pensando, tramando algo, e a partir disso, né, vai também se construir essas bases do que nós temos, né, do sistema patriarcal, que é aquela coisa, a mulher, ela não tem, digamos assim, esse direito de pensar, ou ela não vai ter, digamos assim, uma forma correta de seguir, então tem que ter ali o homem tutelando, tem que ter aquele homem, né, como na frase aqui do Pitágoras, né, o homem que está para a ordem, para a luz, para poder tutelar, poder guardar, conduzir. E em cima, né, desse tipo de pensamento, se nós percebemos isso, foi onde se construiu todo esse discurso em que a mulher precisa ser dominada, subjugada, que precisa ser silenciada. E o feminismo, né, ele vai fazendo, né, vai lutando contra essas práticas. Então, a gente olha essa frase de Pitágoras, quando a gente olha, eu lembro quando eu era mais jovem, que eu participava da liturgia na Igreja Católica, tinha uma passagem de Coríntios, que eu ficava indignada, porque tinha uma passagem que dizia que as mulheres deveriam ficar caladas no momento das assembleias e tinham que sentar atrás. Eu lembro que foi uma das minhas primeiras indignações, acho, digamos assim, feministas, que eu olhei assim, por que a gente tem que ficar calada e por que a gente não pode ficar na frente? Como assim, gente? Mas também, assim, né, para minha cabeça de adolescente, aquilo ali era super errado, mas a gente tem que fazer também esse recorte histórico, né, o período que estava sendo falado aquilo ali, que também estava super carregado, né, dessa visão, de que as mulheres, elas falavam, no próprio texto diz, que as mulheres falam demais, que elas tinham que, né, ser silenciadas e colocadas atrás na Assembleia para não atrapalhar ali aquele momento. E aí a gente percebe que esse pensamento, ele foi se consolidando, ele foi sendo construído, ele foi se sedimentando para chegar, né, até a questão, que a gente vai falar mais à frente, mas a questão do subjugar, da violência, né, da mulher que tem que estar ali sempre obedecendo, não questionando, por sempre se colocar a figura feminina nessa figura, digamos assim, mal vista, essa figura maléfica. Até mesmo quando a gente parte, digamos assim, quando a gente olha para a comunidade LGBT, aqueles homossexuais que são mais, digamos assim, afeminados, né? Como o pessoal gosta de dizer, eles vão sofrer mais preconceitos, vão sofrer mais violência por ser uma figura masculina que carrega trejeitos ou características ditas femininas, porque sempre vai estar se associando o feminino como algo ali, né, ruim. E em cima dessa visão, dessas bases, a gente vai perceber como foi construído, como foi se solidificando ali todo esse sistema de dominação da mulher, colocando a mulher como esse ser que precisa ali ser sempre tutelado e conduzido pelo homem. No caso, é como o Pitágoras coloca, né, da ordem da luz. Ana. Então, esse pensamento ocidental,
que é expresso nessa frase, né, de Pitágoras, ele é a base do sistema greco-romano que vai dar sustentação ao que acaba varando os séculos e chegando aos nossos dias como modelo de sociedade perfeita. Há uma idolatria pela representação fálica, há uma idolatria pelo logos, pela razão, algo que é atribuído ao homem. Por isso que essa visão de luz, de ordem, ela é masculina, e o caos, a treva, ela é atribuída à figura feminina. E isso, assim, nós podemos compreender historicamente, situar e até, a partir disso, fazer outras análises e outras leituras, porque a importância do caos em um sistema rígido, em um sistema enrijecido, para abalar esse sistema, para transformar esse sistema, sem nenhuma dúvida, ela é feminina. É exatamente o caos que desafia estas estruturas pesadas, antigas, arcaicas e rígidas, mas que encontra no caos trazido pela ocupação de território, da inteligência feminina, da expressão feminina, do feminino que ocupa lugares, que parte para o enfrentamento, que sai exatamente da ordem. Então, vamos compreender que nem sempre o caos ele é algo indesejado. No caso do questionamento, no caso das revoluções, as situações que desafiam a ordem, elas são muito bem-vindas. Olha, nós mulheres aqui no Pedaço Yara. Eu queria mandar um recado para o Lindenberg, já que ele está participando aí interativamente, dizer que a gente está aqui, né, vibrando para que ele melhore e que ele faz falta aqui na bancada, porque eu já estou meio que viciado. Com certeza. Né, com a presença dele, e dizer que a gente está torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível. Aproveitar para dizer o quanto, para mim, tem sido prazeroso dividir esse espaço de construção de saberes com ele. Né, e que ele hoje acaba fazendo falta. Eu peguei uma frase de Paulin de Labert, um filósofo francês, de Labarré, né, perdão. Um filósofo feminista, né, do século XVII, século XVIII. Ele diz assim: tudo que os homens escreveram sobre as mulheres deve ser suspeito, pois eles são, a um tempo, juiz e parte. Eu vou começar por Ana dessa vez. Nós, mulheres, já estamos, assim, talvez em uma etapa já a caminho, né? Que já partiu do período da suspeição. Nós já nem falamos mais na suspeição, porque nós já assumimos os postos que eram negados, e o trabalho que ainda está sendo feito, e certamente vai levar ainda muito tempo, nessa dinâmica de ocupação, de afirmação, de reafirmação, ele já saiu da estaca zero há muito tempo. Nós temos mulheres que se tornaram referência de movimentação, verdadeiras placas tectônicas dessa geopolítica masculina aí, que
tentou, de muitas maneiras, enquadrar a mulher dentro daquilo que era útil às expectativas e interesses do patriarcado, mas que não conseguiu manter o território de seguridade dentro do que se esperava e se desejava. Nós já somos herdeiras de muitas mulheres que ardeiram nas diversas formas de fogueiras que já consumiram seres pensantes, militantes e de perfil feminista. Nós hoje já temos um acervo de coisas construídas, de coisas conquistadas em todos os alcances da vida social, acadêmica, no trabalho, e talvez seja exatamente o nível relacional aquele que ainda consegue nos deixar com maior campo de déficit na questão da reformulação das relações. Mulheres que são porreta em muitas áreas, mas quando chega na questão relacional, elas ainda reproduzem e não encontraram ainda a válvula, não é, para acionar as mudanças. Porém, a etapa da suspeição já ficou para trás, eu acredito. Yara, e essa frase de Labarré, quando se trata da mulher negra, ela ainda é atual? Olhe, você falando dessa questão da suspeição e da conquista de direitos, e eu me lembrei muito da Bell Hooks, quando ela fala justamente dessas questões, né? Que a mulher branca, ela caminhou, mas quando essa mulher branca, ela exigiu o direito de trabalhar fora, quando ela começou a ir atrás dos seus direitos, ela quis substituir alguém, né, para o papel dela no serviço doméstico. E aí, quem é que ia ser essa mulher a ficar lá? A mulher negra. Tem E aí a Bell Hooks, ela fala, esse feminismo branco, né, ele não andou de mãos dadas com o feminismo negro. E as mulheres negras, elas só foram digamos assim, se atentar para isso quando começaram os movimentos também pela igualdade de direitos entre brancos e negros. Porque aí os homens negros querem os seus direitos, mas querem os seus direitos dentro daquele sistema ali fechado, patriarcal, em que eles vão, digamos assim, reproduzir esse mesmo tipo de atitude com as suas mulheres negras, que estavam ali do lado deles, lutando, né, combatendo o racismo, combatendo a escravidão, lutando por isso. Mas eu tenho o direito de ser um homem livre, mas eu sou um homem livre, sou homem e vou reproduzir esse machismo. E assim, né, as mulheres negras, elas não vão andar em par de igualdade com esse feminismo branco, né? Não que, mas você tá repartindo, você tá abrindo, você tá querendo dizer que não existe uma unidade. Gente, vamos pensar, vamos pensar. Quantas escritoras negras nós conhecemos? Quantas mulheres negras vocês veem, né, em postos de liderança? Quantas mulheres negras, professoras universitárias? Então, assim, a mulher conseguiu alcançar aqui, né, seu patamar em alguns casos, porque ainda tem muitos casos que a gente ainda precisa brigar bastante para afirmar lugar, posições. Então, conseguimos aqui. A mulher negra, ela ainda está aqui. Ela ainda está galgando esses degraus. E aí a gente pode colocar todas as questões sociais aí no meio, desde a questão
da diferença mesmo de classe social, o acesso à educação, o acesso a uma educação de nível superior, a questão, né, dessa mulher negra, quando ela tem uma mesma formação que uma mulher branca, né, qual das duas, de repente, no vislumbre de um cargo, qual das duas vão ser mais, vai ser a que vai ser escolhida. Então, a gente tem ainda, né, muitos degraus, e eu falo como uma mulher negra, a serem ainda galgados. Não é tão simples assim, né? O próprio movimento feminista, ele hoje em dia tem muitos braços. Então, quando a gente fala em feminismo, a gente tem que lembrar também que tem as mulheres trans, tem as mulheres negras, tem as mulheres com as suas deficiências ou pessoas especiais, né? Como termo aqui, por favor, me corrija se estiver falando besteira. Então, hoje nós temos, né, inúmeras faces, né, para quando você fala de mulheres. Então, eu acredito sim, né, concordo com você que a gente já conseguiu bastante coisa, mas ainda falta muito mais, né. E aí, quando você falou dessa questão, né, que algumas mulheres ainda reproduzem certos comportamentos até, digamos assim, masculinos, meio que para se afirmar, veio na minha cabeça na mesma hora a nossa ex-presidente, né, a Dilma, que a Dilma ela não era uma mulher de meias palavras, ela tinha aquela postura dela, né, mais austera, ela era bem rígida em algumas coisas que ela queria, e isso, depois de algum tempo, foi usado como uma propaganda contra ela, né? Então, quer dizer que a mulher ela não pode ter essa fala altiva, ela não pode ser mais rígida, ela tem que ser sempre, né, mais calma, aquela figura mais Recatada e do lar, né? recatada, maternal, não pode falar, eu estou dando uma ordem. Quando um homem fala essa frase, ela tem um sentido, mas quando é uma mulher, eu estou dando uma ordem, me obedeça. Parece que, não, mas olha só como ela está sendo autoritária, quando não nos colocam já no campo mesmo da histeria, da loucura, né? Que durante algum tempo também a medicina se utilizou muito desse argumento, que porque nós mulheres menstruávamos, tínhamos filhos, a gente estava beirando a histeria, né? Que a gente nosso corpo ele já dava sinais que nós não tínhamos condições psicológicas para certas coisas. Então, assim, ainda se usa esse argumento em alguns casos, sabe? Tipo, você está de TPM, você está menstruada, você está perto de menstruar, né? Sempre utilizando o nosso fator biológico como uma arma contra a gente. Então, assim, galgamos degraus, temos conquistas, mas ainda faltam muitas coisas aí para serem conquistadas. Aí, quando a gente vai olhando as outras camadas, né? As mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres, né, em situação de rua, e tal. O pessoal está usando uma frase que eu acho muito interessante, eu acho que dá até para colocar aqui, né? Porque está se utilizando muito nesse período agora do coronavírus. Estamos no mesmo mar, mas não estamos no mesmo barco. Então, é basicamente isso. Nós participamos da sociedade, mas nós não estamos dentro dos mesmos núcleos, ou mesmas camadas, né, sociais. Então, a gente tem que perceber que cada um tem a sua necessidade também de grupo individual, que não deixa de ser uma mulher, mas tem aquela necessidade daquele grupo em específico, né? Eu já fui. Você falar ou não? Eu acho interessante que nós situemos assim que a própria presença da mulher na política é uma coisa muito recente no Brasil. A política partidária é um espaço muito antigo no controle do homem. E eu creio que a participação da Dilma como presidente em um país com uma estrutura patriarcal tão forte ainda, tão bruta, tão violenta quanto o Brasil, foi uma empurrada nessa pedra pesada
estrutural, sabe? Porque mulher na política ainda é visto como alguém que tem que ser papel carbono de homem. Então, eu faço parte de um grupo de pesquisadores que olha muito o chão da realidade. Os estudos, as leituras, eles são instrumentos para que a realidade ela não nos passe despercebida, ou possamos enxergar dentro da realidade o máximo de elementos que os nossos olhares possam conseguir. Então, é muito comum nos estados todos do Brasil que mulheres elas estejam como parlamentares, mas como representação do homem que as levou para aquele lugar. O homem marido, o homem pai, até o homem filho, até o homem irmão. Então, assim, este é um ponto onde a mulher brasileira ela ainda é desafiada a ter uma assunção plena da sua participação legítima o campo do político partidário e a mulher como parlamentar legítima, sem ser papel carbono de homem. Então, Dilma, ela com certeza, ela levou uma missão árdua, tremendamente árdua. E dá para imaginar que, enquanto um homem diria, nem precisaria dizer que era uma ordem, uma mulher ela precisa repetir que é uma ordem, porque o próprio imaginário destas hierarquias que movimentam os poderes instituídos no âmbito do executivo, do legislativo, ainda tem a contaminação daquela ideia da mulher como acessório dos ambientes. Então, ir além de uma mulher acessório, por certo, é um desafio que Dilma mostrou que não é fácil de enfrentar. Eu queria mandar um abraço aqui para a Valquíria, Vânia Lúcia Rodrigues, Valquíria, que é do Gamaliel, Márcia, Sandro Cândido, meu amigo, Tiago Oliveira, Naide Alves, Felipe Pedro, Eduardo, Rafael José, Arilton Almeida, e tem aqui um comentário, uma sugestão de livros de Vânia Lúcia, que eu particularmente não conheço. A obra O Contrato Sexual, de Carole Pottmann, da editora Paz e Terra. Não conheço, mas vou pesquisá-lo, viu? Muito grato pela dica. Tiago diz que gostou do termo placas tectônicas, se referindo às mulheres na geopolítica masculina. Maria Luísa... Ele é geógrafo. Maria Luísa estudou comigo, fez faculdade comigo. Auristela, Albani. Felipe faz uma pergunta, eu vou fazer um comentário de Lindenberg e fazer ele participar com a gente aqui mesmo de longe. Lindenberg lembra do comentário de Angela Davis, quando ela fez uma palestra na UFBA, quando ela diz que quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto. Ela fez essa reflexão quando da sua vinda à UFBA, analisando que a mulher negra está na base da estrutura de opressão. Aquelas coisas que a gente falou de marcadores de opressão, que a gente falou com o Genier quando ela veio. E tem uma pergunta aqui de Felipe, deixa eu ver se eu acho, porque vai passar... achei. Como o feminismo pode descolonizar os saberes, mesmo em outras áreas do conhecimento? Yara. Muito bom, viu? Boa pergunta. Boa pergunta. Pergunta de se fazer pensar, né? Porque também tem muita questão, né? Quais são os espaços que nós estamos entrando, né? Enquanto mulheres, enquanto ativistas, né? Enquanto mulheres ligadas ao feminismo, porque também tem muito disso. Eu sempre vou falar da Bell Hooks, porque é uma autora que ela está muito presente comigo ultimamente, por conta do mestrado. E tem um livro dela, que é o Ensinando a Transgredir, que ela coloca justamente, ela começa a perceber, né, dentro do mundo acadêmico,
enquanto tem muitas, digamos assim, muitas coisas acontecendo, e ela, enquanto uma pessoa negra, ela não se reconhece, né? Enquanto mulher, ela não se reconhece naquilo que ela está estudando ali. Então, ela vai colocando, né, essas questões, e aí, quando ela se torna professora, que ela cria um grupo de estudos com os alunos dela, sobre as questões, né, da negritude e tudo, e aí alguns ficam com muitas perguntas, né, mas professora tá... E aí ela vai colocando isso para a gente, olha, não é fácil porque os espaços, eles têm que ser abertos, porque eles não estão. Então, você vai ter que ir ali, né, galgando esses espaços. Ele colocando, né, em outras áreas do conhecimento, quando eu fazia faculdade, eu lembro que teve uma disciplina que a gente fez junto com o pessoal da matemática e da física, que era psicologia da adolescência. E assim, era em sua maioria, eram homens, né, os alunos, acho que tinha uma menina que era da matemática, e a gente que era das ciências sociais, né, tinha uma parte entre homens e mulheres, e, tipo, também tem muito essa questão da profissão para homem e profissão para mulher. Então, aquela galera ali que era mais do cálculo, não estou dizendo que são todos, pelo amor de Deus, mas aquela galera que estava em formação, que era ali mais do cálculo, muitas vezes eles se colocavam assim, eu acho isso aqui uma besteira. Eu não tenho interesse em estudar psicologia da adolescência, mesmo sendo a licenciatura, mesmo as pessoas se preparando para futuramente ali para uma escola, né, eles não se interessavam em estudar aquilo. Então, assim, essa questão da formação, né, nessas outras áreas, esses espaços, eles têm que ser invadidos também, né, por esse discurso mesmo. Olha, gente, nós temos essas pessoas aqui, vamos conversar, vamos dialogar, porque se a gente se acostumar com aquele ambiente que já está ali posto e silenciar, sempre vai, né, no caso aí da pergunta do Felipe, isso vai sempre estar sendo dado continuidade. Tem uma professora da UES, a professora Zelma Madeira, da UES, é a Universidade Estadual do Ceará, que eu gosto muito dela, uma professora negra, muito ativista, assim, quando ela fala, nossa, eu brincava sempre quando eu crescesse, queria ser igual a ela. E aí a Zelma, ela fala assim, que quando ela vai tratando de alguns assuntos, ela sempre coloca a questão do racismo e tudo. Aí o pessoal, nossa, mas você só fala disso? Aí ela fala porque o racismo ele ainda não acabou. Falo porque o racismo está aí, no nosso dia a dia. Então, enquanto eu não trouxer essa discussão para todos os campos que eu estou aqui e mostrando onde eles se apresentam, como é que as pessoas vão entender que isso está aqui? Então, da mesma forma, né, a questão do feminismo. Se alguém dentro dessas outras áreas de conhecimento começar a bater o pé, mas será possível que não teve nenhuma mulher que estudou isso aqui? Será que nós não percebemos como alguns discursos eles são sexistas, eles excluem as mulheres nesse campo? A ciência, né? Hoje nós temos vários programas, aí tem as Astrominas, que é um programa que está tentando trazer as meninas, né, adolescentes, para o estudo da astronomia. Teve, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, uma conferência com professoras da área de física, de química e matemática, né, só mulheres, para ir quebrando esse discurso, né, que existe áreas específicas para as mulheres e áreas específicas para homens. Porque por mais, né, e aí voltando àquela coisa que a gente estava conversando, a gente galgou o degrau, a gente conseguiu, mas as pessoas ainda colocam essas caixinhas, né, aí, isso aqui é próprio de mulher, isso aqui é próprio de homem, essa área aqui a gente vê que tem mais homem por isso, isso e isso. Então, é necessário ir quebrando esses discursos. É necessário que as pessoas que estão dentro dessas áreas, elas que tenham conhecimento, elas comecem também aí, né, se colocando e não se silenciando, porque senão a gente vai ser só levado. Antes de passar para a Ana, eu queria falar que aí entra também o sistema de cotas.
né, que quem não conhece ou é racista critica, né, porque não entende a sua verdadeira função, né, da questão das cotas. E tem como objetivo, eu até estava discutindo isso com um sobrinho, eu tenho um sobrinho que acredita em meritocracia. É duro, mas é verdade. E é negro. E eu Ai, disse para ele, e eu disse para ele um dia que ele precisava entender que não existe meritocracia sem igualdade e justiça social. E a luta pela meritocracia ela precisaria vir através de políticas públicas, como o Pronatec, o ProUni, né, o sistema de cotas, que era uma forma de projetar a igualdade social, ou pelo menos de colaborar para que existisse uma mínima igualdade e justiça social. E aí eu falo nisso porque isso também acaba, já que a gente falou da mulher negra, a gente acaba falando do negro que acaba tendo a oportunidade de chegar na universidade através desse sistema, né? E colocar isso no lugar que precisa ser colocado, como política pública, embora a luta para que se acabe seja muito grande. Antes de passar para a Ana, eu queria que a gente fizesse essa visão que ela fez de todo, Ana, que a gente podia trazer para dentro do movimento espírita, sabe? Em cima dessa pergunta de Felipe, como é que a gente pode vislumbrar esse conceito dentro do movimento espírita? Porque eu achei muito pertinente, porque a quantidade de... A gente até falou em off, né? Eu vou trazer à tona só para a gente poder ilustrar, contextualizar, que uma determinada federativa, de um determinado lugar, no dia 8 de março, fez um evento e datava como o Dia Internacional da Mulher, esse evento, e convidou um homem para fazer a palestra. Né? Então, assim, o movimento espírita ainda está recheado desses presentes de grego. Aí eu queria que você falasse dessa perspectiva que Yara falou, a partir do movimento espírita, se fosse possível. Então, Felipe, eu posso te dizer que eu estou em uma época da minha produção. Eu me intitulo como livre pensadora, porque assim eu me sinto com mais espaço de movimento. Mas com relação à sua pergunta e aos feminismos, e a forma de modificar, de levantar transformações em outras áreas, eu te falo que hoje eu lido com tudo isso com muita tranquilidade e com muita paciência, porque as ciências sociais, elas acrescentam ao meu olhar de militante feminista e de militante espírita a paciência de compreender que não serão os arroubos que arrombarão as portas. Não, não serão. As pesquisas, as descobertas, as lutas, os fortalecimentos de corrente de pensamento, o fortalecimento de representatividades, tudo isso precisa acontecer e ocupar espaços, não somente de mídias sociais, mas de representação institucional. Nós precisamos estar concatenados em uma série de ocorrências que possibilite espaço de fala e de eco a estes feminismos. E nós já sabemos que estes espaços eles não são concedidos de maneira benevolente. Ou eles são conquistados, às vezes eles são até ocupados. E existem algumas questões que a minha pesquisa de mestrado me ensinou, a minha vivência de mulher nordestina também me ensinou, e todo o cenário brasileiro ele foi trazendo, e isso tudo se somou ao que a gente chama de experiência de vida. É a compreensão de que o feminismo ele nos possibilita olhar para as várias facetas das exclusões no nosso país com propriedade de análise, sem precisar deixar que a angústia se torne um elemento de consumo
da nossa sanidade mental, do nosso equilíbrio, da nossa harmonia, porque nós não precisamos entrar em combustão quando as coisas acontecem de modo que nos desagradam, como o contexto brasileiro hoje, por exemplo. Então, cada área ela vai viver as experiências que se habilitou a viver ou que está tendo nesse momento a possibilidade de viver, porque nenhuma temática discursiva ela consegue, com a força da vontade, interferir de maneira poderosa no ângulo total. Existem áreas que estarão mais receptivas ao debate. Existem áreas que levantarão mais resistência e que demorarão mais a entrar em sintonia com esta visão, com esta reflexão. E assim como feminismos, eles têm várias expressões e todas são legítimas, porque já vivi situações em que estes recortes, eles se colocam numa linha de intimidação de outras falas e de outros debates, e assim, eu já não tenho esse problema, até porque o patamar de maturidade, ele nos confere a capacidade de legitimar todas as expressões, inclusive as nossas. Hoje eu batalho num campo árduo, que é o campo do reconhecimento da mulher escritora, da mulher como escritora. E pela minha linha de fala não fica muito difícil de perceber que eu tenho um direcionamento político na minha produção, sempre é político. É um chão dominado pela sombra do patriarcado. E a luta para se expressar neste chão como mulher, ela é uma luta que leva muito tempo, uma exigência muito grande de capacitação, de potência, sabe, de competência, porque é aquela coisa, busca uma vírgula para desqualificar o seu trabalho. E é preciso ter um cuidado redobrado. Então, da mesma forma que feminismo é um leque aberto de várias expressões, porque há necessidade desse leque ser formado, houve necessidade desse leque ser aberto. Assim, o espiritismo, ele também é cortado por várias formas de compreensão, de intencionalidades, de prática, de interpretações, e o esforço que hoje nós, que nos intitulamos progressistas, sejamos homens ou mulheres nesta camada de lutadores, é retornar à base do pensamento espírita kardeciano. Olha só que hoje nós estamos num espaço de competição de fala, com falas místicas, falas holísticas, falas catequéticas, falas igrejeiras. Nós estamos com um misto, mas com um misto de aparições, de representações dentro do espiritismo, que nos convocou de maneira bastante pontual, assertiva, a voltar a uma base kardeciana, mais científica, mais filosófica, para criar espaços mais seguros para falar das necessidades desta era, deste século, dos homens e mulheres que estão se relacionando dentro das casas espíritas ou fora delas, exatamente neste momento histórico. Porque houve uma confusão tão grande de atuações e também de intencionalidades. Nós sabemos que onde não existe uma referência mais forte para se apegar e para dela partir para outros diálogos,
muitos se aproveitam para coagir, para direcionar, e é o que nós estamos vendo hoje no espiritismo, principalmente no meio espírita brasileiro, onde a influência de médiuns está acima daquilo que era previsto pelo próprio Kardec. Porque são médiuns que conseguiram impactar com as suas falas as massas de uma maneira enlouquecida. Então, a paciência de preparar este espaço, como nós estamos fazendo aqui, como nós estamos fazendo agora, como muitos coletivos, muitos grupos de estudos estão fazendo agora, se mostrou um caminho e uma possibilidade para direcionar o espiritismo aquilo que lhe é devido, que é o seu caráter progressista, libertário, o seu caráter político. Enquanto tu falava, Ana, eu me lembrava da forma de Kardec trazer a doutrina. Eu me lembrei de 2 pontos. Existia o espiritismo inglês, francês e americano. Só que o espiritismo no Brasil, ele não existe o espiritismo... Hoje existe, forjado pela religião. Mas quando ele foi trazido, não se pensou nas culturas que aqui já existiam, nem nos povos que aqui já existiam. Ele foi trazido e impetrado tal qual foi concebido na Europa, né, na França. Isso é um fato. O segundo fato é que nós passamos... Kardec distribuía as perguntas por vários médiuns para depois coletar aquelas respostas. Nós passamos cerca de 50 anos sendo trazido apenas através de 2 médiuns, com cerca de 5 décadas aproximadamente, tendo basicamente informações prioritariamente de 2 médiuns apenas. Uma parte muito maciça do movimento espírita conhece mais esses 2 médiuns do que o próprio Kardec. Então, é difícil a gente fazer espiritismo quando a base que sustenta essa doutrina, ela não perpassa pela compreensão metodológica que ele foi criada. E não respeita e não obedece às suas próprias estruturas culturais. Nós temos demandas que não são europeias, elas são nossas, demandas brasileiras, e que precisam ser levadas em consideração e que, infelizmente, não são. Eu vou fazer uma pergunta, depois eu volto para o script, mas eu me lembrei de 2 frases. Eu tive 4 filhos, no 5º eu fraquejei. E a outra é: aqui todo mundo opina, até a Damares. Como frases como estas podem colaborar para a disseminação ainda maior das percepções do machismo, né, e do patriarcado? Agora eu vou começar com Ana dessa vez. Espera aí que eu tenho mais uma frase. Qual é? Mulher não deveria ser contratada porque tem a licença maternidade. E também tem aquela: não vou lhe estuprar porque você é feia. Essa é a pior de todas. Essa é Não tem nem Ana. palavras. Assim, o projeto de violência que está sendo posto em prática no nosso país, ele tem uma base misógina que agrega o perfil mais esdrúxulo do macho como defensor das propostas de governo desde o período eleitoral. Porque, assim, quando a gente fala de feminismos, nós não podemos abrir mão de alguns pontos que são cruciais, eles são nevrálgicos, como, por exemplo, o estupro, a pedofilia, a escravização do corpo, a coisificação, o corpo tornado objeto de uso sexual. Então, as falas de Bolsonaro, elas descaracterizam
a mulher como ser humano, como ser social, como ser de direitos, como ser histórico, mas ela se entrelaça a outras falas terríveis, que aí ele dirige a grupos, a categorias, e no final, quando junta tudo, nós temos um governo fascista que se estabelece sobre o fundamentalismo religioso, com características do integralismo, que já teve muito fôlego nos porões, né, da história brasileira, e cozinhou em fogo brando e retoma com um caldo de bizarrices que, por outro lado, delineou de maneira muito visível o perfil do brasileiro médio, o gosto do brasileiro médio, com quem ele se afinava. E aí, tristemente, nós estamos vendo na casa espírita onde encontrar o brasileiro que coaduna com estes pensamentos e estas atitudes do que eles elegeram como governo do nosso país. E isso mostra para o meio espírita brasileiro onde estão as necessidades. A necessidade de politização, a necessidade de ética, a necessidade de respeito ao ser humano, homem e mulher, e trans, e bi, e homo. Olha, todo esse caldo de miséria trouxe pedagogicamente para o meio espírita a visão das suas amplas necessidades. Nem somente a caridade vai responder. O estudo, a formação e a humildade de aceitar, de admitir que está precisando destas revisões, destes pensamentos novos e de fazer um verdadeiro assim, trabalho de despir o homem velho, a mulher velha e permitir que renasça um homem novo, uma mulher nova em mentalidade, a partir destas referências e destas análises por semelhança com o pensamento de Bolsonaro. Isso, Yara. Gente, é porque são tantas coisas para se colocar, mas basicamente, assim, né, esse tipo, como foi bem dito, nós já tínhamos isso dentro da nossa sociedade. Por algum tempo isso ficou escondido, abafado, só dentro ali das casas, às vezes até nas mentes, né, das pessoas. E aí, com esses discursos terríveis, né, as pessoas começaram a se espelhar, começaram a ver alguém que dava voz, né, a essas práticas, a esses preconceitos, a todo esse tipo como eu sei, tem inúmeras palavras para dar, mas esse comportamento danoso, né? Inclusive, tem uma das perguntas que você colocou, né, Alexandre, sobre a questão da masculinidade tóxica. Uhum. E, assim, ela sempre esteve aí, a masculinidade tóxica, né? Não sei nem se eu posso ir já para esse ponto. Pode sim, Mas claro. eu vou já aproveitando esse gancho, né? Quando a gente fala desse presidente, desse ser, ele digamos assim, o suprassumo da masculinidade tóxica. Então, ele deu voz, né, a esses homens que, digamos assim, aplaudem, riem essas piadas horrorosas, que eu não posso nem chamar de piada, porque a partir do momento que ofende, a partir do momento que humilha, a partir do momento que você está diminuindo, violentando o outro com palavras, aquilo ali já deixou de ser engraçado, portanto, não é uma piada, né? Na cabeça deles mas não é. E ele foi dando voz a esses homens que têm essa masculinidade tóxica por muito tempo, né? Esse comportamento ele já existia, mas a gente não sabia o nome que dá, né? Essa conceituação ela é bem recente.
Mas sempre você ouvia assim, isso é um comportamento de homem. Mas homem faz isso. Mas o menino, ele é assim mesmo, ele é grosseiro, ele é violento. Uma frase que é muito comum aqui, né, pra gente do Nordeste: prenda suas cabras que meu bode está solto. Então, essa masculinidade tóxica, ela sempre existiu, só que ela, por muito tempo, ela era o quê? Normatizada. Isso era comum, os homens sempre faziam isso. E não era visto como algo prejudicial, como algo danoso, como algo preocupante, né, a se pensar. Quando a gente começa a ver, né, eu vou pegar um pouquinho, assim, um resgate histórico, alguns casos, né, em que os homens, eles começam a matar, assassinar suas companheiras por amor, abre aspas, né, porque quem ama não mata. Então, a gente vai ter, por exemplo, na década de 70, aqui no Brasil, um movimento feminista muito forte. A gente vai ter aquele caso da... Gente, eu esqueci, ele era um cantor de brega. Passou batido o nome. Lindomar Castilho. Lindomar Castilho, obrigada. Que ele vai assassinar a esposa em um local público, numa churrascaria, e a certeza da impunidade era tão grande que ele foi para casa depois. Matou em um local público e foi para casa, né? Depois a gente vai ter o caso da eu acho que é Leila Diniz, se eu não me engano. Gente, sou péssima de nomes. Da Leila Diniz. E aí começa a se questionar, né, esse comportamento. Mas até então nós ainda não temos o conceito de masculinidade tóxica. Começa a se questionar esse comportamento violento, esse comportamento assassino, né? Esse comportamento que muitas juristas atualmente, né, mulheres, lógico, porque a gente também não tem que saber que existe a questão da empatia, mas tem os seus limites. Então, muitas juristas questionam esse termo do crime passional, né? É um crime que ele foi movido por um sentimento de paixão, de amor, de ciúme. Foi um crime que aconteceu por impulso assassino daquele homem que quer dominar o corpo e a vida daquela mulher. E a partir do momento que ele percebe que ele não vai dominar mais, ele faz, né, a escolha de acabar com a vida dela. Que isso fique muito claro. Então, esses conceitos, né, essa realidade, como, né, você bem colocou, da mulher nova, do homem novo, realmente é muito recente, né? É muito recente, porque se a gente olhar para trás, nós vamos ter, né, muitas coisas que aconteceram reproduzindo esses comportamentos. E hoje ainda nós temos pessoas que reproduzem com muita veemência esse tipo de fala, esse tipo de comportamento. Né? Necessário realmente... eu acredito no diálogo, mas em muitos momentos eu também acredito que a gente precisa realmente bater mais de frente, né? Porque se não houvesse tido todo um movimento, toda uma luta, toda uma briga no período desses assassinatos, Lindomar Castilho não teria sido preso. O Dodge, né, que foi o assassino da Leila Diniz, ele foi absolvido no primeiro julgamento, só depois que ele foi preso, depois de um movimento grande. Maria da Penha, né, minha conterrânea aqui do Ceará. Quantos anos Maria da Penha não lutou, teve que ir para a justiça internacional, né, para ser reconhecido que ela sofria abuso e violência, que foi vítima da tentativas de homicídio. Então, tudo isso, né, essa masculinidade tóxica, eu vejo que ela sempre existiu. A gente só não tinha dado nome aos bois, mas o comportamento violento, o comportamento dominador, esse comportamento totalmente agressivo, tóxico, né, que era, digamos assim, colocado para os homens. Isso desde muito cedo. Eu vi alguém que colocou nos comentários ali no Facebook, né, que enquanto pais tem que se trabalhar muito a educação dos filhos, né, desde muito cedo. E realmente isso é um fato, mas isso a gente está vivenciando agora, né, nessas últimas décadas, porque antes não se tinha isso. Não se tinha essa percepção, né, de que um garoto, se ele tiver muito ciúme da namorada e, tipo, obrigar
ela se vestir de uma forma ou deixar de falar com os amigos que aquilo ali era um comportamento nocivo. Não, eu não sou tão, né, velha assim, mas na minha adolescência eu tive um namorado que era, tipo, ele era muito ciumento, mas era normal. Eu escutava isso, não é porque ele gosta muito de você, por isso que ele é assim. Hoje, já na minha maturidade, com tudo que eu já estudei, com tudo que eu sei, não era normal, né? E talvez se eu tivesse naquela época a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria nem dado continuidade no período lá, um namoro. Mas, ainda assim, eu, enquanto professora, né, estou dentro da escola, às vezes eu vejo muito isso ainda, né? As meninas passando por isso, né, de namorados agressivos, violentos, repetindo, e meninos jovens, repetindo ainda esse ciclo, né, dessa masculinidade tóxica. Por quê? Porque aprenderam com os pais, porque estão reproduzindo isso, essa dominação do corpo da mulher. Então, é algo assim que sempre existiu, mas o termo, o estudo, né, a percepção, a necessidade da mudança desse tipo de comportamento para os homens, né, é algo bem recente. E, no caso desse presidente que nós, infelizmente, temos, né, atualmente, ele junta tudo isso dentro dele. Acho que ele é uma bomba Chernobyl de masculinidade. Eu acho, não tenho certeza. Ele é uma bomba Chernobyl de masculinidade tóxica. E ele espalha isso e você percebe que aqueles que concordam com ele, né? A gente tem casos de violências e quando você olha o perfil do Facebook da pessoa, o cara era apoiador do presidente, né? O cara que matou se eu não me engano, foi em 2018, o caso daquela advogada que ele, além de espancar, ele arremessou ela do prédio e tudo. Ele era um super apoiador desse atual presidente. Tu quer dizer que todos os apoiadores são assim? Não estou dizendo que todos são, mas a linha de pensamento, de comportamento, ela segue. Então, eu tenho essa pessoa aqui que está me dando voz, que está dizendo que isso aqui é certo, que eu posso fazer isso livremente, por que eu não vou fazer? Né? Por que eu não vou reproduzir esse comportamento? Por que eu vou ter que me esconder achando que alguém vai achar ruim o que eu estou fazendo? Agora, eu tenho alguém que me representa num nível muito alto, né, que é o nosso principal cargo do executivo, e nós temos essas continuidades viciosas desse ciclo aí da masculinidade tóxica, né, com um super representante na atualidade, infelizmente. Eu percebo, e aí o que acontece nesse movimento é que eu não sei como é que muitas pessoas conseguiam guardar isso tão bem guardadinho, que só foi colocado para fora agora com essa validação. Isso me assusta, né? E agora, com você se sente validado em seus pensamentos, você consegue colocar para fora, né? Expor aquilo. Sandro Cândido coloca aqui: feminismo e espiritismo é um diálogo possível e necessário, porém o movimento espírita tem tornado esse diálogo utópico. Maria Luísa diz uma frase que eu acho bem emblemática. Ela diz assim: ser mulher numa sociedade machista é difícil. Ser mulher e negra fica mais complicado. Ser mulher, negra e pobre fica quase impossível fugir da violência física e psicológica da sociedade. Isso é bem, bem real. Tem algum Facebook aí aberto. Dalva Chagas, parabéns meninas, que riqueza de debate. Alexandre, sempre maravilhoso em renovação em nossa religião. Fique quieta para fazer chegar esse assunto em nossas casas. Lindenberg diz que Maria da Penha é uma luz a nos inspirar, apesar de seu sofrimento. Muito Dona Lúcia Rodrigues diz que a posse e propriedade que homens têm sobre os nossos corpos, a saber, na estrutura patriarcal moderna, a partir do contrato social, fomos deixados de fora a respeito da posse e propriedade sobre nossos corpos. É isso aí. Eu vou fazer uma leitura de um texto de Beauvoir, um texto não, né? Um trecho. Então, eu vou ler o texto, vocês vão ficar aqui esperando eu ler. Um trechinho da Beauvoir. Ela diz assim:
todo mundo concorda em que eu achei esse texto, esse trechinho, sabe? Ela, ela é muito fantástica, né? E era uma mulher completamente além do seu tempo, né? Totalmente além do seu tempo, e ela é atemporal. E você lê e continua atual, continua atual. É Sim, impressionante. Todo mundo concorda em que as fêmeas na espécie humana constituem hoje, como outrora, mais ou menos a metade da humanidade. E, contudo, dizem-nos que a feminilidade corre perigo e exorta-nos. Sejam mulheres, permaneçam mulheres, tornem-se mulheres. Todo ser humano do sexo feminino não é, portanto, necessariamente mulher. Cumpre-lhe participar dessa realidade misteriosa e ameaçada que é a feminilidade. Será esta secretada pelos ovários? Ou estará congelada no fundo de um céu platônico? Oh, me arrepio quando eu leio. Eu achei, sabe, ontem eu li um texto de uma carta de Fernanda Montenegro a Clarice Lispector, no auge da ditadura e tal, quando a coisa estava... E Fernanda escreve, e eu consegui ler um texto sensivelmente político e incrivelmente poético, sabe? Então, ela consegue escrever de um jeito, porque ela traz marcas duras do que a mulher passa, mas ela suaviza com a pena. Eu acho que ela torna compreensível. Então, aquela frase dela, que a mulher não nasce mulher, torna-se mulher e tal, para a gente não cair naquele clichê, eu trouxe esse trechinho e eu queria que vocês falassem sobre ele, começando com Yara. esse trecho da Simone, eu vou até complementar, né? Eu estava vendo aqui uns comentários e deixa eu ver aqui só quem foi que falou da questão dos nossos corpos, né? Nós, mulheres, foi a Vânia Lúcia. A posse e propriedade que homens têm sobre os nossos corpos, a saber, na estrutura patriarcal e moderna, a partir do contrato social. E assim, realmente, parece que tudo se resume à questão biológica, né? Como eu tinha falado no início. A mulher como ser frágil, a mulher como ser que tem que ser ali, né, sempre tutelado. Eu fiquei sabendo por conta de algumas alunas que se uma mulher quiser fazer uma cirurgia de laqueadura de trompas, né, que é uma cirurgia para não ter mais filhos, se ela for mulher casada, ela tem que ter uma declaração assinada pelo marido, passada em cartório, que ele concorda, que ele autoriza que ela faça isso no seu corpo. Porém, se um homem resolver fazer uma... agora eu esqueci. Vasectomia, ele pode ir numa clínica que faça o procedimento, faz, e ele não precisa nem comunicar a esposa dele. Então, assim, isso é uma coisa que ainda nós estamos em 2020 e isso ainda, essa prática, né, ela ainda existe, ela ainda permanece. E aí é uma coisa que a gente tem que se questionar, tipo, né, será que não estão vendo esse tipo de... não existe nenhuma lei para derrubar isso, né? Como eu falei, a gente já conseguiu muitas coisas, mas ainda tem coisas que parece que não são vistas, né? São ocultadas. E aí entra, né, dentro da tua frase, da frase que você colocou aqui da Simone, né, que as mulheres é como se elas sempre estivessem cumprindo um papel. Por isso que ela complementa, né, com aquele, a gente não nasce, a gente se torna, porque sempre é exigido da gente, sejam, permaneçam, tornem-se. Mulher não fala desse jeito, mulher não se veste assim, mulher precisa disso, mulher precisa daquilo. Resumindo, né, o comportamento feminino, há vários rótulos que precisam ser ali, uma lista, né, que precisa ser cumprida. E quando você sai ali daquela lista,
né? Ai, você é menos mulher. Você não se casou ainda. Ai, você não teve um filho. Casou, mas não teve um filho, né? Parece que tudo vai... E a Simone, ela coloca muito bem nessa questão do biológico, que ela sempre faz essa comparação, né? Porque é como se, para nós, mulheres, se resumisse a isso, né? As questões. E aí, essa fala dela me lembrou a fala de uma socióloga, que é a Silvia Walby, que ela fala que o patriarcado, né, ele domina a mulher em 6 aspectos. E aí casa muito bem com essa colocação que o Alexandre colocou da Simone. Né? Eu vou dar uma lida aqui, é pequenininho. O patriarcado é um sistema de estruturas e práticas sociais no qual os homens dominam, oprimem e exploram as mulheres através de trabalho pago, família, do Estado, da violência masculina, das instituições culturais, das atitudes em relação à sexualidade. Então, casa muito bem, né, com esse trecho da Simone, porque nós sempre estamos ali sendo colocadas, né? Ai, a mulher tem que gerar uma família, né? Esse ser mulher tem que ser um ser que gere uma família. As instituições culturais, né? O que é próprio para a mulher, ela representar, ela aprender, né? Enquanto mulher. Do Estado, nós ainda temos leis, né? Que são leis sexistas, sim. Eu, pelo menos, gente, essa bandeira aí da laqueadora, eu levanto que isso tem que acabar, porque eu acho isso um absurdo, né? Quer dizer que uma mulher ela não tem direito de fazer uma cirurgia dessa se não for autorizada por um homem. Cadê o domínio do nosso corpo? A questão, né, da violência masculina, que a gente já colocou bem, e aí eu vi que o Lindenberg até, né, colocou aquele comentário sobre a Maria da Penha, que aqui no Brasil a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma conquista muito sofrida, né? Maria da Penha teve que passar por todo um calvário para hoje, né, uma mulher que esteja dentro da sua casa, se o marido levantar a mão, ela sabe que pode, né, fazer uma denúncia. Só que, para além disso, a gente tem as violências psicológica e emocional, em que prendem essa mulher, né, que ela pode muito bem não acabar fazendo, não denuncia por conta disso. Então, tudo isso, né, todas essas questões do ser mulher, né, é como se, assim, nós tivéssemos vários papéis a cumprir, mas a partir do momento em que um desses papéis eu faço de uma forma diferente, ou eu, de repente, não quero, eu me torno menos mulher, né, do que realmente eu deveria ser. Porque eu estou ali, saindo ali um ponto fora da curva, né, de repente, eu sou uma mulher casada que eu não quero ter filhos. Como não? Por que não? E sempre nós somos cobradas a estarmos cumprindo, né, esses papéis, essas atividades, cumprindo essas rotulações que colocam muito próprio para nós, mulheres. Eu estava vendo, assim, quando eu leio Beauvoir, eu sempre leio ela e leio Butler, assim, e faço Judith Butler, sempre comparo, né? Fico vendo as diferentes formas de se entender. E uma acaba destruindo vários conceitos. Yara, tu baixa teu Face. Não tá ligado, não. Não tá? Então deve ser em outro lugar. Então, valeu, desculpa. Pensei que era o teu. Aí você começa a ver, eu acho que é meu retorno, não sei. A gente começa a ver o posicionamento, como é difícil a gente instituir determinados diálogos, Ana, porque os hegemônicos precisam de bem, então ninguém vai lutar contra ele mesmo, né? Se você está numa categoria hegemônica, você não quer fazer força para sair dela, né? Por quê, egoísmo, né? Por que eu vou lutar para sair de uma cadeira tão confortável para sentar na cadeira de plástico se eu estou nessa cadeira confortável?
Então, esse lugar de hegemonia, né, ele faz com que a gente não lute. Então, acho que dentro dos centros espíritas há uma dificuldade de se falar nisso, porque muita gente entende que enquanto não entender do que se trata, não precisa fazer força para lutar contra aquilo, né? Deixa eu ler essa coisa que Zenilda fala. Zenilda, um cheiro para tu, Zenilda. Ela está dizendo, além de tudo isso, tem mulheres que são machistas, pois ela fala que não usa determinada roupa que ela comprou, o coleiro dela, o marido não deixa ela usar. Tem uma amiga casada que a cor do batom que ela gosta, ele não gosta. Eu queria só fazer uma colocação, Alexandre, bem Bem rapidinho. No caso do que a Zenilda colocou, né, que é as mulheres machistas. Não é que ela seja machista, ela reproduz, né, um discurso machista. Ela foi criada dentro daquele sistema, e aí foi construída toda uma educação na cabeça dela, um comportamento, e ela reproduz isso agora enquanto uma mulher casada. Ela ainda não, talvez a ficha dela, né, não caiu totalmente. Então, Zenilda, tem que estar conversando, viu? Eu vejo que tem a questão da hierarquização dos corpos, como vocês estavam falando, mas tem também a ideia do machismo como uma coisa estrutural. Então, se é estrutural, está na sociedade. Se está na sociedade, todo mundo acaba reproduzindo, inclusive as próprias mulheres. Ana, pode falar, Ana. Teu som está fechado, Ana. Verdade. Eu tinha fechado o som mesmo. Quando nós fazemos assim leituras ou reflexões sobre a Simone de Beauvoir, dá uma sensação de atualidade, de coisa bem contemporânea. E a Simone é uma personalidade marcada por muitas polêmicas. Mas o trabalho que Simone desenvolveu, em parte, ele explica muito as polêmicas que envolvem o seu nome, a sua personalidade, a sua representação política. Quando ela questiona a biologia como uma definidora de destinos, e ela explica porque nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos, nós somos feitas mulheres através de uma tábua de condutas padronizadas que são colocadas desde a gestação, não é? Hoje que nós temos acesso ao conhecimento de qual é o sexo do bebê, então, desde a gravidez da mãe, que toda uma aura de construção, ela começa a ganhar materialidade, e vai desde o simbolismo das cores, das formas, e após a materialização da vida através do processo encarnatório, o indivíduo ele vai trazer questões que vão além de homem ou mulher. Ele vai trazer as suas identidades de gênero, ele vai trazer a sua identidade sexual, os seus gostos, as suas características físicas. Então, assim, mais do que o que a Simone nos trouxe com maestria, nós ainda temos um desafio muito maior hoje, que é reconhecer que a sociedade ela não constrói somente o homem e a mulher, mas ela também constrói o homossexual com as suas diversas representações, ela constrói a pessoa bi, a pessoa trans, a questão da sexualidade ela é apropriada como um induto para aquilo que o indivíduo vai ser, como ele vai se comportar, o que ele deve fazer, o que lhe é devido, o que não pode ser dado, o que não pode ser oferecido, o que não pode ser aceito. Nós temos uma situação muito mais complexa, que vai além do gênero
na questão feminina, na questão masculina, mas nós temos a mesma raiz, que é a sexualidade, sendo manipulada, sendo coagida, sendo direcionada. Então, se a biologia em si, ela, no pensamento de Simone de Beauvoir, ela não tem esse poder de reconhecer destinos, imagina a sexualidade com as suas multi-expressões, ela sendo acatada e sendo utilizada como um delineador de histórias, de destinos e de possibilidades. Agora, trazer isso para o contexto espírita é uma necessidade que só se faz com precisão, embasada no conhecimento das coisas. Então, nós precisamos erguer a bandeira da cientificidade, nós precisamos defender a bandeira da leitura e do estudo e da formação para muito além das apostilas dos cursos montados pelos entes federativos dentro do meio espírita. Nós estamos percebendo que precisamos falar de temáticas que não estão dentro daquelas apostilas. Nós precisamos dar conta de debates, de diálogos, de discussões, de buscas que envolvem mais as necessidades humanas do que os compêndios de santidade e de elevação que vieram sendo oferecidos ao longo de décadas. A aprender como não se tornar vulnerável a um obsessor, aprender como fazer reforma íntima. Isola tudo isso, anula tudo isso. Nós precisamos aprender como ser gente. Nós precisamos aprender a conviver com gente, olhar para pessoas, entender pessoas, sermos capazes de entender as necessidades históricas, culturais, políticas, psicológicas, emocionais, fisiológicas dos seres. Eis os cursos que nós não fizemos e que nós estamos precisando fazer, porque a qualificação da conviviologia no meio espírita, ela se dará a partir da apropriação destes saberes, e que são saberes que sempre estiveram postos à mesa, mas que foram relegados ao abandono. Nós fomentamos, porque eu faço meia-culpa. Eu lembro que eu também já dei palestras em casas espíritas, reforçando aquele caminho comum, aquele caminho de bolha, aquela área de conforto, onde eu não seria criticada, porque eu estava dizendo o que todos dizem. Eu também já fui palestrante ingênua, eu também já fui palestrante alienada, embora fosse alguém ligado à academia, a estudo, à leitura, à militância política, mas dentro da casa eu meio que me subordinava a uma forma única de fazer acontecer, de viver aquela experiência como palestrante, como membro de grupo de estudo, e hoje não é mais possível fazer isso sem a responsabilidade da omissão. Hoje nós sabemos que precisamos discutir as necessidades humanas em contextos sociais, em contextos históricos e culturais. Por isso que, como mulher espírita, eu não tenho como dizer que não sinto falta hoje de mais vozes femininas, feministas, no meio espírita brasileiro, fazendo coro com estas reivindicações por pautas atuais, atualizadas, cientificamente embasadas, politicamente significadas. Mas nós temos esperança e nós sabemos que as coisas também não ocorrem no nosso tempo, mas tem o tempo das pessoas e o tempo de cada época.
Talvez a pandemia ela esteja nos ajudando a falar mais sobre isso, a conversar mais, acompanhando mais lives, acompanhando mais reuniões de coletivos ou de pessoas que se manifestam como livres pensadores. E a época que traz dor, que traz medo, que traz um certo desespero, ela também traz uma oportunidade de reavaliação, traz uma oportunidade de aprendizado, traz uma oportunidade de audácia, de ousadia no campo da vivência espírita e espiritual. Porque nós, quando nos tornamos mais humanizados, nós ferimos menos as pessoas. Nós acolhemos mais as pessoas. Então, Alexandre, eu acredito que o tempo é esse. Nós estamos com o tempo de fazer. Nós, Yara, querida, bem-vinda de volta. Voltei. Nós estamos no tempo de fazer ecoar todo esse aprendizado e partilhar com os nossos companheiros de jornada espírita, assumindo a legitimidade desta fala amorosa, embasada em questões políticas, históricas, culturais e, acima de tudo, humanas. Eu concordo plenamente, porque quando a gente fala da necessidade de uma renovação de currículo no movimento espírita. Quer dizer, está tudo lá, mas a gente não explorou como deveríamos ter explorado. Né? E é imperioso que a gente faça isso rapidamente, porque nós nos afastamos das pessoas. Quando a gente não discute gênero, quando a gente não discute sexualidade, quando a gente não discute feminismo, quando a gente não discute machismo, a gente está deixando de discutir pessoas, gente, vida, sabe? E aí a gente vai o tempo inteiro, e aí Einstein tem uma frase que eu acho muito bacana, que é loucura fazer todo dia a mesma coisa e esperar novos resultados. Então a gente está esperando, né? A gente está esperando que a coisa mude sem que a gente tenha mudado a forma de fazer. Então, eu estou no Espiritismo há 30 e pouquinho anos, e a parte metodológica das estruturas das casas espíritas, elas não mudaram quase nada de lá para cá. Então, não tem como a gente oferecer um novo se a gente não discute esse novo. E isso me incomoda por demais, como me incomoda também a questão, como pedagogo, a questão metodológica, a forma pedagógica que os centros espíritas oferecem espiritismo, oferecem a doutrina espírita, ortodoxa, sabe? E isso fica muito visto no que acabam as pessoas estudando. E é importante a gente ter esse tipo de discussão para a gente poder, não é, mostrar que é possível, sim, fazer diferente. Eu vou ler uma frase aqui de Djamila Ribeiro, do livro que é Espaço de Fala. Ela diz assim: existe um olhar colonizador sobre nossos corpos, saberes, produções, e, para além de refutar esse olhar, é preciso que partamos de outros pontos. De modo geral, disse que a mulher não é pensada a partir de si, mas em comparação ao homem. É como se ela se pusesse se opondo, fosse o outro do homem, aquela que não é homem. De Janila Ribeiro. Eu achei muito interessante isso. Boa noite, Rodrigo, e boa noite às outras pessoas que estão aí, eu ainda não falei. É muito interessante isso, porque ela coloca... a gente já falou da hierarquização dos corpos, a gente divide esses corpos em corpos negros, e a gente entende que há demandas que emanam de cada percepção, de cada entendimento, que são... Né? Mas ela coloca aqui essa questão da colonização. Eu vou dizer às vezes o que eu sinto, e se eu tiver errado, vocês me corrijam, mas é só para contextualizar. Às vezes a gente está fazendo um discurso em determinado lugar, e a pessoa diz assim: eu amei teu sotaque. Quando naquele momento o que menos interessava era meu sotaque ou o teu, era o que estava sendo dito. Sabe? Isso é um marcador.
é uma coisa que nos acompanha. Então, a pessoa deixa de olhar o discurso político que está sendo construído para olhar né, a característica. E ela fala meio que isso aqui, né, que ainda há um processo de colonização. Outra coisa que acontece, por exemplo, eu falo isso, por exemplo, dia 1 de junho, já adiantando, a gente vai ter uma roda de diálogo com Márcio Alexandre, que é de Flores, e Felipe Pedro ou Felipe Aragão, que é de Tuparetama, que são duas cidades do sertão de Pernambuco, só para a gente poder contextualizar. E quando a gente vai para lá, para o sertão, a gente vai no sentido de levar espiritismo, como que quem está lá não produzisse. Esse sentido de colonização, ele está em pequenas coisas, ele está em todo canto, sabe? A gente não perdeu essa coisa de colonizar o outro. Então, inclusive na forma da gente dividir religião, a gente divide religião querendo colonizar o outro, a gente quer que o outro pense igual a gente não quer discutir com ele o que a gente pensa e ouvir o que ele tem para dizer, não, a gente quer colonizar. E isso perpassa, então, pela forma, por aquilo que se exige de comportamento com relação à mulher. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Vou começar com a Ana. Esse exemplo que você usou acontece bastante comigo. Ser nordestino é algo assim muito muito interessante, não é, no Brasil, porque o Brasil, ele nos lados do sul e do sudeste, eles ainda têm assim uma aura eles nos olham com um pouco de olhar de exótico, né? Então isso acontece bastante. Porém, o conhecimento, ele nos dá estes subsídios para lidar com aquilo que foi construído historicamente e se expressa no outro na sua inconsciência, como cultura que se desenvolveu, como hábito. E nós vamos, a partir das próprias oportunidades, quebrando um pouco esses tabus e assumindo os nossos postos, os nossos lugares de fala, de expressão, principalmente como mulher nordestina. Nós, nordestinos, fomos agredidos muitas vezes, por exemplo, na figura de Lula presidente. Nós nordestinos, também somos bastante agredidos de maneira nacional na representação dos caciques, dos coronéis, que são eleitos no Nordeste. E nós, mulheres nordestinas, para conseguir projeção, visibilidade no nosso próprio país, em comparação com outras mulheres do Sul e do Sudeste, de nós é exigido assim uma prova rigorosa, uma prova de linguagem, uma prova de escrita. É preciso ter consciência de que esse processo é uma barreira a ser derrubada, e nós temos derrubado muitas dessas barreiras, mas elas são um acréscimo de dificuldades nas nossas jornadas. E isso eu te falo como mulher nordestina escritora. Nós, entre nós mesmos, Alexandre, nós citamos pouquíssimos os nossos pares, mesmo que eles desenvolvam trabalhos bons, mesmo que eles escrevam bem, que eles discorram com propriedade, com competência sobre temáticas que nós também trazemos à baila, mas os nossos pares, eles não são utilizados comumente como referência nas nossas falas, porque nós estamos também seguindo um condicionamento de respaldar as nossas falas em nomes nacionais, geralmente do Sul e do Sudeste, ou nomes internacionais. E onde estão as boas produções e as referências dignas geradas com este suor salgado do Nordeste? Nós, mulheres nordestinas, estamos até que ponto amparando, fortalecendo, compartilhando
dando visibilidade a outras mulheres nordestinas que estão nessa luta. Aí entra também um elemento, Yara, que ele é tão imperceptível, ele é tão sutil, a questão da competitividade feminina. É um elemento trabalhado contra nós, no meio de nós, e muitas de nós ainda não estamos suficientemente atentas para perceber que isso funcionou como uma cilada que tem atrapalhado a jornada de muitas de nós. Às vezes, eu faço algumas colegas assim pensar um pouco com relação à invisibilização umas das outras através dos trabalhos que nós fazemos, evocando a história de vida de cada uma. Quem foi você até chegar à universidade, até conseguir esse diploma de graduação, passar por todo um processo seletivo, difícil, está como mestranda e breve conclui, vai passar por outro processo para o doutorado, mas as pessoas que nós continuamos citando são aquelas outras que estão lá distante, e não você que está aqui próxima, você que rompeu barreiras. Nós temos muito esse trabalho no coletivo de mulheres que escrevem, porque muitas de nós temos histórias de vida lamentáveis até certo ponto, quando nós resolvemos romper com o que nos tirava dos nossos focos, com aquilo que dizia que nós não éramos capazes e invisibilizava a nossa própria vontade. Nós temos um trabalho de reconhecimento de si e também da outra, da mulher que está ao teu lado, da mulher que caminha e passou por experiências semelhantes à sua e que precisa de incentivo para continuar. Particularmente pela forma de escrita que eu adoto, que é uma escrita reflexiva, que é uma escrita crítica, e olha, eu não tenho nenhuma pretensão de ser a palmatória do mundo e nem juíza de ninguém, porém, como espírita, como kardecista, eu acho interessante fazer algumas críticas a hábitos que estão cristalizados, que nos atrapalham chegar mais perto da humanidade nossa e do outro. E os meus textos, eles são textos críticos, as minhas falas também são. Então, levar esta nossa produção suada, difícil, que enfrenta muitos obstáculos, ao nível de referência da fala umas das outras, é um desafio que eu também faço a você, mulher pesquisadora, escritora, palestrante, espírita, enquanto mulher, sabe? Nós projetamos mulheres que já estão com nomes consolidados, mas existem outras mulheres que estão numa batalha enorme e que precisam de você, de mim, para consolidar os seus nomes nas áreas onde elas estão atuando, onde elas estão manifestando e se expressando. Falar sobre feminismo é uma coisa assim muito boa, muito desafiadora, porque é grande, é vasto, mas também abre espaços de muita poesia, de muita poesia. Quando a mulher supera esta construção ideológica de competitividade e se percebe parceira, e se percebe irmã, abre-se um campo de afetividade com um poder de acolhida tão grande, mas tão grande, que as casas espíritas, por certo, elas ganhariam muito se não estivessem tão empenhadas em podar a expressão da mulher líder, da mulher que leva adiante discussões, que abre caminhos. Eu acredito que existe também esse desafio hoje no meio espírita, que é a validação da voz da mulher como voz de liderança, como voz
profética nesse tempo de mudanças para além e muito além do romantismo, do misticismo e do holismo. Mulheres de ciência, mulheres que falam a partir de estudos, de análises e de reflexões críticas, apropriando e partilhando essa propriedade. Porque estas mulheres, Yara e Alexandre e todas as que estão aí nos assistindo, e homens também, essas mulheres somos nós. Essas mulheres, elas já estão no páreo, nós já estamos nesse páreo. Nós somos muitas, nós somos Lúcias, Anas, Margaridas, Márcias, nós somos as de agora. Então, vamos nos ver mais e vamos nos acatar, nos conhecer e nos promover. Essa tua fala contempla muito essa ideia, inclusive até a ideia de movimento social mesmo, né? De luta, de resistência, mas às vezes a gente entende isso como um processo que afasta você do afeto, né? E para lutar a gente precisa se afastar do afeto. Eu acho que a tua fala resgata a ideia de que a gente pode lutar sem perder o afeto, sem perder a vontade de trabalhar. Eu acho que, inclusive, isso é o que caracteriza a nossa fala, que é a luta pelo bem comum, sabe? Por um bem que seja para todos e não apenas para alguns. Yara? Assim, essa fala da Ana, ela foi muito profunda. Eu fiquei, ela falando, eu pensando aqui em diversas coisas, e acredito também que por isso existe, né, esse movimento para tentar, né, destruir essa competição feminina e trazer a sororidade, né, mas uma sororidade real, uma sororidade de fato, né, uma mulher que levanta as outras mulheres, uma mulher que como você disse, né, cita outras mulheres, estuda outras mulheres, traz essas mulheres próximas para a luz mesmo, não ficar se prendendo, né, a essas, como você bem colocou, né, a gente tem uma mania de procurar bem longe, sendo que nós temos ótimas pesquisadoras próximas a nós. Então, eu acredito que isso também faz parte, né, dessa sororidade que nós estamos buscando, mas que ainda eu vejo assim, como em alguns momentos, né, a sororidade dentro do movimento feminista em si, ela ainda precisa ser bem trabalhada. E aí, o Alexandre utilizou essa citação da Djamila, e eu me lembrei que no livro dela, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, ela justamente faz isso, sabe, Ana? Ela vai falando da vida dela. Ela começa contando a infância dela, como é que ela chegou até lá, ela enquanto uma criança, né, uma menina negra, o que é que ela precisou passar, né? O pai sempre ficava exigindo que ela tirasse boas notas na escola, tipo, para demonstrar, olha, você sabe tanto quanto, ou então você é até melhor, né, de quem está lá. Então, o que mais me marcou na leitura desse livro foi que quando eu comecei a ler, eu me identifiquei muito com essa Djamila criança, né? Então é isso que realmente a gente está precisando resgatar, essas identificações, né? Por que eu não posso pegar quem é que eu tenho de autor aqui do Nordeste que trabalha isso, né? Trazer isso mais para o nosso conhecimento, isso é bem marcante. Então, toda a tua fala foi me remetendo a isso, como, né, no caso da Djamila, ela foi construindo a introdução do livro contando a história de vida dela, e eu fiquei depois pensando, da mesma forma que eu me identifiquei, quantas não se identificaram, né? Quantas não foram ali vendo todas as dificuldades para se chegar a um ensino superior. E essa identificação, essa sororidade que a gente precisa construir com muito mais força dentro dos movimentos. Pegar na mão e sermos, né, aqueles índios que estão levantando ali os outros. Que isso é muito importante. A gente está partindo para o final do debate e o relógio não é espírita, né? Ele é materialista, ele passa rapidinho. Mas, assim, eu ficaria aqui, vocês aprendo muito, né?
Albaniz, um abração para tu também. Isso é sempre bom te ter aqui, sabe disso. Eu fico percebendo o quanto a gente ainda tem para aprender. A tua fala, Ana, nesse sentido, ela me contemplou muito, porque o grande desafio hoje é como a gente se manter na luta sem perder aquilo, as características, aquilo que predomina dentro da doutrina espírita, né? Como esse espaço de construção do amor na acepção da palavra. E você amar em tempos tão sombrios é um desafio ainda maior, né? E a gente está falando aqui, e aí eu defendo isso, e me perdoe, não é uma palestra, mas assim, existem várias formas de entender amor. Vai desde Nelson Rodrigues, quem ama maltrata, até Fernando Mendes, né? Tinha aquele desejo doido de beijar tua boca, de morder teus lábios, de puxar teu cabelo, né? E de te acorrentar. Pronto. Mas o amor é muito problemático, e ela casa muito com a discussão de hoje. Mas não é o amor que a gente trabalha. O amor que a gente trabalha no Espiritismo não é esse amor. Nem é o de Nelson Rodrigues, nem é o de Fernando Mendes. Então, quando a gente fala disso, eu vou fazer essa pergunta para a gente partir para as considerações finais. Quando a gente fala disso, a pergunta é como permanecer na luta diante de tudo que a gente tem vivido, sem perder essa busca por aquilo que emana das relações de afeto. Porque acredito que esse é um grande desafio. Não é? E é bom a gente dizer isso, porque se cria um estigma de movimento progressista. Ontem uma pessoa ligou para mim, me perguntou do que se trata, o que é, como se a gente não tivesse a base da nossa discussão em cima das coisas de Kardec ou em cima da doutrina espírita, você entende? Então, para que isso fique claro, né, de onde a gente parte dessa mesma percepção. A diferença talvez esteja na forma que a gente vê a sociedade. E da gente entender que esse amor não será instaurado enquanto nós não tivermos políticas públicas que colaborem para isso. Né? Políticas que vejam o povo, que cuidem do povo. Né? Que não sejam políticas que permeiem pequenas quantidades de pessoas, mas que permeiem todo. Eu queria que Yara falasse e depois eu passo para a Ana. Hoje à tarde eu fiz um momento no meu Instagram com um professor muito bacana, o professor Emerson Praciano, e ele fez uma pergunta até parecida com essa tua. E eu utilizei a palavra resiliência. Eu acredito que nós temos que ter, né, resiliência. É necessário a gente ter também o entendimento do que acontece à nossa volta, porque o que eu percebo é que as pessoas, elas estão cada vez mais, né, tomando gosto por se alienar, por não querer saber das coisas que ocorrem e banalizam, né, banalizam muitas coisas que estão acontecendo. E aí, para quem já realmente é de luta, quem está ali tentando modificar e trazer, se torna muito pesado, porque você fica muitas vezes até desgostoso. Poxa, eu estou aqui, estou trazendo, estou conversando e nada, ninguém reage. Né? Então, nós temos que ter a resiliência, mas também temos que ter o entendimento do que está acontecendo à nossa volta para poder manter, né, esse espírito assim, de luta, de dar continuidade às mudanças que nós queremos. Né? Não adianta só digamos assim, fazer um comentário em uma rede social e achar que você já né, tomou uma grande atitude. É bem diferente. É bem diferente e acredito que a gente precisa desses dois elementos para continuar. Ana? Eu creio que tem uma representação que eu carrego que é um dos meus pontos de força existencial, que é a representação de mãe. Então, eu sou uma mulher nordestina que acumula, junto com outras mulheres nordestinas, a dor do assassinato de um filho, e
todo o cabedal de injustiça que cerca esse tipo de história. E os elementos, eles vêm desde as questões de classe, desde o racismo, meu filho era negro, e toda uma situação de massacre da mulher-mãe, que não aceita a injustiça, que reclama, que denuncia, que luta. Muitas forças se ergueram para me chamarem de louca, para tentarem desacreditar a minha fala. E como elemento de sobrevivência, a escrita, ela tem me amparado desde então. Quando essa desdita me alcançou, eu já era uma mulher espírita. E o espiritismo em si, através de toda a leitura que eu fazia e refazia de Kardec nas horas mais amargas de dor e de luto intenso, não batia com as atitudes e os comportamentos dos espíritas, que sempre tentavam me enquadrar na situação de karma e aceitar como algo merecido. Era um choque tão grande, era algo que não me convencia de que Deus fosse amor e me punisse com uma dor tão grande daquela. Eu via homem ali, eu via sociedade, eu via poder, eu via hegemonia, eu via abuso, eu via força, e tudo aquilo que eu via, eu precisava escrever. Então, escrever se tornou uma forma de partilhar a visão de mundo e também de comunicar com o outro, com os outros. Olha, você não está percebendo, mas existe um quê de injustiça nessa situação aqui, que se nós nos colocarmos posicionando frontalmente contra isso aqui, nós podemos sensibilizar outros, sabe? Olha, tem uma fala escrita aqui nessa obra de Allan Kardec que ela se refere exatamente a situações vividas assim no cotidiano, que afeta, que massacra, que faz sofrer, ou então o contrário disso, que liberta, que renova. E essa é a dinâmica em que a escrita e o conhecimento foram trazendo para a Ana mãe, a Ana mulher, ativista, militante, ser humano, espírita e espírito, numa vivência de aprendizado e de experiências evolutivas, capacitando para seguir. Então, eu cheguei aqui assim, trazida por essa dor, eu cheguei trazida por esse amor, mas eu cheguei trazida por esse conhecimento, por essa curiosidade, por essa audácia, por essa ousadia, e para não adoecer por essa poesia, porque quando está tudo muito massacrante, aí a gente fala poeticamente, a gente ri, a gente tira foto das flores, a gente exibe a beleza, sendo um misto, porque eu sou hoje muitas mulheres das Alagoas, eu sou muitas mulheres do Nordeste. Eu sou muitas mulheres do Brasil e do mundo. Eu sou uma mulher-mãe que luta todos os dias para se ressignificar diante de uma sociedade que nos tirou até o filho. Então, olha, o Espiritismo, ele é um alento nessa jornada de dor e de aprendizado. O Espiritismo me fez varar madrugadas renascendo. E eu continuo renascendo. É por isso que eu sou uma pessoa de esperanças. Eu nunca fecho minha escrita e nem a minha fala com palavras tristes. Eu sempre trago essa esperança que a vida, ela majoritariamente plantou em mim, porque mesmo quando nós desencarnarmos, nós sabemos que nós vamos continuar vivos, e nós vamos continuar questionando, Yara, nós vamos continuar lá do outro lado, dizendo, mas olha, mas por que teve que ser desse jeito? Mas não dava para ser um pouquinho menos?
e nós vamos dar risadas lá do outro lado também, e nós vamos continuar tendo esperança de que aqui nesse planeta as coisas possam se curar, as pessoas possam se amar. Eu termino me sentindo, fechando assim uma prece, e como eu sou ainda uma pessoa vinculada às tradições, assim seja. Obrigada por essas palavras. Eu costumo dizer, Ana, Yara e todo mundo, que uma palestra espírita, ela precisa motivar. Eu, quando falo na casa espírita, eu tenho essa preocupação de que a minha fala seja uma fala motivadora, que mostre às pessoas que é possível, sim, amar, fazer diferente, sabe? Que não precisa de tanto aparato, que o espiritismo ele é simples na sua execução. Ele talvez seja complexo na sua epistemologia, e talvez seja, talvez não, mas se tu não entender nada daquilo que está lá, entender que tu tem que amar um ao outro, tu já está vivendo espiritismo sem precisar conhecer uma letra. Então, ser espírita, na minha concepção, sem os jargões filosóficos, é entender essa percepção de afeto, sabe? E a importância que a gente tem nessa reprodução e nessa reconstrução dos afetos que se dão todo dia. Então, nesse sentido, quando eu tento falar, ou eu falo na casa espírita, eu estou sempre pensando no que vai ficar no final, sabe? Deixar um up, um empurrão, uma coisa que diga aquelas pessoas que às vezes estão naquele marasmo da água fluidificada, do passe, e acham que é aquilo que vai resolver o problema, e que não tem uma dinâmica ainda interligada naquilo que está dentro dele, porque o potencial não está na água fluidificada, está em tu, criatura, está em mim, está em nós. E isso é importante ser vivido, ser discutido, sabe? Porque nós somos potencialidades, nós nascemos com essas potencialidades. E embora sejamos imperfeitos, que é a parte que o movimento espírita mais gosta de trabalhar, nós somos perfectíveis, Ana, Yara e todos vocês. Nós nascemos para a perfeição. A imperfeição e a dor é que são momentâneas, são efêmeras. A poesia é eterna, Ana. Ela eterniza-se nas nossas ações. Porque a poesia ela não se dá apenas através das palavras. Ela se dá através do afeto, da foto da tua flor, do abraço que a gente não deu ainda, não é? Mas que a gente ainda vai dar. Eu, você, Yara, Lindenberg, as pessoas que eu ainda não conheço de perto, e que se perpetuarão através desses pensamentos. Eu só tenho que agradecer muito a vocês duas. Vou dizer que me sinto extremamente contemplado por essa noite de bálsamo, né, de maravilhas e de possibilidades de construção. Dizer para vocês que eu sou um homem que me trabalho muito nesse sentido, e estou aqui por isso, porque embora eu entenda que o machismo é estrutural, mas eu entendo que eu sou dono de mim, e o machismo não é dono de mim. Eu sou dono de mim. Então, a partir do momento que eu quiser deixar de ser, eu deixo de ser. Demora, né? Sim. Mas a gente chega lá. Então, eu sou um parceiro nessa luta. E sou um parceiro, assim, de forma bem consciente. Queria agradecer a todas e todas que ouviram. Eu vou falar um pouquinho aqui da programação. Também. Né? Sexta-feira, dia 29, a gente tem Roberto Efraim com Lídice Rangel, às 20 horas, no Instagram. Esse vai ser no Instagram do Ágora. O tema é Jesus perante as desigualdades sociais. Domingo, às 16 horas, nós vamos ter o nosso 5º e último módulo do minicurso. Eu já estou com saudade, não acabou ainda, eu já estou com saudade do minicurso. Mas vai ser domingo, às 16 horas, o último módulo, que será violências LGBTQI. Espiritismo e violência LGBTQI. A gente vai estar recebendo Cine Larra, que é presidenta da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, foi coordenadora nacional do movimento LGBTI no governo Dilma, e é coordenadora do programa Transcidadania da Prefeitura de São Paulo. E vamos ter o prazer de receber o colunista da Carta Capital, nosso amigo Franklin Félix. Então vamos estar, eu e Lindenberg, nós já somos da casa, vamos estar recebendo essas duas pessoas
maravilhosas para discutirmos sobre a violência LGBT. Similar. Ela é maravilhosa. O último encontro já, Lindenberg. Eu quero desejar melhoras para Lindenberg, que ele fique bem, né? Saúde, que é importante. E dizer do meu amor de estar aqui. Eu amo vocês. Ana, nunca te vi, mas eu tenho um amor tão grande por tu que tu talvez nem saiba. Um respeito, cara. Yara, eu sou grato, o Ágora é grato, o Instituto de Filosofia de Ceará agradece, o Coletivo Girassóis também acaba sendo representado por Lindenberg, também agradece. A todas e todas que participaram, nosso muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade, nosso próximo encontro. Em julho, o Ágora vai estar promovendo um encontro que vai falar sobre protagonismo feminino, já está agendado com Carla Pavão, com Ana Cláudia Laurindo. A gente está aí mexendo os pauzinhos para criar uma mesa bem bacana para a gente poder discutir. Que massa. Beijo no coração de todas e todos e uma boa noite. Muito obrigado pela atenção. Boa noite, obrigada por tudo. Obrigada, Ana. Boa noite. Prazer, Yara. Prazer valeu. Também, viu?